Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Quase acabando o ano, hein? Faltando aí pouco mais de um mês aí para o final deste ano de 2024. Um programa que nós começamos lá em maio e que tem trazido muitos resultados positivos. Muita gente mandando mensagens para a gente, acompanhando o Evangelho junto com a gente, inclusive acompanhando o Evangelho junto com os seus animaizinhos. Isso que é o mais legal, isso que é o mais importante. Aliás, semana passada o Chorão estava aqui comigo, né, fazendo o Evangelho no Jefa junto aqui com vocês. Vamos iniciar então fazendo aqui a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que mais uma vez estão aqui conosco, nos ajudando e nos auxiliando em mais este Evangelho, e que seja, Senhor, uma noite de muita luz e de muita paz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, continuamos, né, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai ler um trecho bem delicado, mas importante. Muito importante da gente falar sobre isso, que é suicídio e a loucura. Vamos lá ler os itens 14 a 17. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Na verdade, atribui-se a maior parte dos casos de loucura à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Se pela maneira como o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que o levariam ao desespero em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva sua razão dos choques que o teriam abalado de outra forma. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos aqueles que ocorrem por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, há sempre por causa o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz somente um dia e de estar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele somente se desespera se não vê o termo de seus sofrimentos. O que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos do que um dia? Mas para aquele que não acredita na eternidade, que pensa que tudo termina com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e pelo infortúnio, a solução está na morte. Nada esperando, ele acha natural e até mesmo lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, enfim, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a fraqueza moral. E quando vemos homens de ciência que se apoiam na autoridade de seu saber para tentar provar aos seus ouvintes ou leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se estão infelizes, não há nada melhor a fazer do que se matarem? O que eles poderiam dizer para mudar-lhes a ideia? Que compensação poderiam oferecer-lhes? Que esperança poderiam propor-lhes? Nada além do nada. Do que se pode concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale nele atirar-se logo do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, como o veneno que inocula em muitos o pensamento do suicídio, e aqueles que dela se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, muda-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em outras condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que afastam naturalmente a ideia de suicídio. É, em suma, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda a esse respeito um outro resultado analogamente positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas, revelando a sua posição infeliz, e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, mesmo o sofrimento temporário, em lugar do eterno, não é por isso menos terrível, e sua natureza faz pensar, a quem quer que seja tentado a partir deste mundo,
antes da ordem de Deus. O espírita tem então, por contrapeso ao pensamento do suicídio, muitos motivos. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será mais feliz quanto mais desditoso e resignado houver sido na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário àquele que esperava. Que foge de um mal para cair em outro ainda pior e mais longo e mais terrível. Que se engana ao acreditar que, matando a si próprio, chegará mais rapidamente ao céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que espera lá reencontrar. Disso resulta que o suicídio somente lhe trará decepções, pois é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável, e pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita pela ótica do suicídio, percebe-se que a lógica de uma conduz a ele, enquanto que a lógica da outra o evita, o que está confirmado pela experiência. A gente sabe que o suicídio é um tema muito, mas muito delicado. Eu confesso para vocês que eu não me arrisco a fazer palestras ou algo do tipo com esse tema, porque mexe com muitas feridas, mexe com muitas situações que muitas vezes a gente não tem condições de avaliar, de entender, porque o que a gente sabe, né, pelo suicídio, né, dos relatos espirituais, de que todos aqueles que cometem, né, o suicídio, que dão fim à própria vida, têm consequências terríveis do lado espiritual. No livro, em vários livros de Kardec, por exemplo, o Céu e o Inferno, por exemplo, estava tentando lembrar o nome do livro. No Céu e o Inferno a gente tem lá um capítulo específico sobre isso, só falando sobre relatos de suicidas. E a gente sabe que as ideias materialistas, infelizmente, dominam muitas vezes a sociedade, dominam os corações das pessoas. Todo mundo às vezes quer ter apenas o olhar materialista das coisas, não consegue enxergar algo além, não consegue ter uma espiritualidade. E isso é muito, muito complicado realmente de se lidar. Quando alguém que tem intenção de cometer um suicídio procura, por exemplo, uma casa espírita, significa que ele precisa de ajuda, que ele foi em busca de uma ajuda, foi em busca, por exemplo, de um último recurso. E por mais difícil que às vezes seja conversar com uma pessoa que tem essas ideias, mas pelo menos se ele está ali numa casa espírita, se ele foi até ali, se ele conseguiu ser levado até ali pelos bons espíritos, significa que ele tem salvação. Mas quantos e quantos outros casos de pessoas que às vezes até dão sinais de que estão numa situação terrível, estão numa situação difícil, mas não conseguem às vezes buscar uma ajuda. Não conseguem ter forças, por exemplo, para pedir ajuda para alguém. Então, se você, setembro, por exemplo, o mês de setembro é dedicado principalmente, né, à prevenção e ao combate ao suicídio, mas é uma campanha, né, é algo que precisa ser falado o ano todo. Porque não é apenas em setembro que as pessoas se matam, né? O ano todo você vê casos e mais casos acontecendo. Então isso tem que ser falado sempre. Ainda que sejam de forma homeopática, né? De formas pequenas, né? Nas casas espíritas, em palestras. Mas é preciso sim falar sobre isso. É preciso sim levar o conhecimento ao máximo de pessoas possíveis. Porque às vezes quem está nos assistindo pode, felizmente, não ter uma ideia suicida, mas conhece alguém que tenha. Conhece alguém na família, alguém próximo, alguém que está dando sinais, alguém que às vezes está desgostoso da vida e às vezes tem um discurso muito parecido com as pessoas que querem acabar com a própria vida. Então é muito importante ter esse olhar atento. E se você está nos assistindo e ouvindo agora essas palavras e por algum motivo chegou a passar pela sua cabeça essa ideia do suicídio, tenha em mente que existem inúmeras formas de ajuda. Existem muitas pessoas que podem contribuir para que essas ideias, para que essa melancolia, essa tristeza, todo esse sentimento ruim possa, pelo menos de alguma forma, ser amenizado. Uma casa espírita, ou mesmo outras religiões que tenham trabalhos voltados ao combate ao suicídio, isso é muito importante. É que dentro do espiritismo a gente tem essa ótica do pós-morte. E a gente sabe o quanto é terrível, o quanto é difícil para quem está do lado de lá enfrentar essa situação. Para aqueles que ficaram aqui, parentes, familiares, enfim, amigos,
né, que às vezes não conseguem entender o porquê que aquela pessoa acabou cometendo aquele ato, né? E a gente sabe que quanto mais ajuda a gente proporcionar às pessoas, mais pessoas realmente podem, às vezes, deixar de lado essa ideia. Então é um papel do Espiritismo, é um papel de toda a casa espírita. Nós aqui, enquanto Centro Espírita, estamos nessa campanha permanente, não só em setembro, mas durante todo o ano, para que as pessoas que estejam precisando de ajuda procurem essa ajuda. Procurem aqui o Jefa Sorocaba, ou procurem no Centro Espírita. Se vocês estiverem em outras cidades, procurem o Centro Espírita na sua cidade, ou mesmo quem é de Sorocaba, não quiser procurar o Jefa, mas procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda, não deixe de tentar, não deixe de fazer algo para que essas ideias sejam realmente tiradas da sua cabeça, para que essas ideias possam estar apenas no passado. Puxa, né, em algum momento eu pensei nisso, mas graças a Deus eu consegui encontrar um caminho, graças a Deus eu consegui encontrar uma luz no fim do túnel. E todo mundo que puder fazer algo, por favor, sejam instrumentos da paz de Deus, como diz a oração de São Francisco. Convido vocês agora a participarem junto conosco das vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais esta leitura e mais este Evangelho no Jefa. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.